Você já parou para pensar em quantas vezes sentiu que não merecia o sucesso que conquistou? Talvez tenha sido naquela promoção no trabalho quando você pensou: eles vão descobrir que eu não sou tão bom assim. Ou naquela vez que recebeu um elogio por um projeto, mas por dentro só conseguia listar tudo que poderia ter feito melhor. A síndrome do impostor é assim. Ela não grita, não aponta, não te acusa diretamente. Ela sussurra. Ela planta uma dúvida. E quando você percebe, já está sabotando suas próprias vitórias, achando que tudo não passa de sorte ou engano. E é aqui que entra um mestre que viveu há quase um século, mas que provavelmente entenderia seus medos mais profundos melhor do que você mesmo. Carl Jung. Psicólogo, filósofo, pai da psicologia analítica. Jung nunca escreveu um guia prático sobre a síndrome do impostor. Mas, sem querer querendo, ele deixou ideias que hoje ajudam a explicar por que sentimos esse vazio, mesmo quando tudo parece estar dando certo. Mas antes de continuar, é bom esclarecer uma coisa. Quando falamos da síndrome do impostor, não estamos falando de fraqueza, preguiça ou falta de talento. É sobre uma batalha interna, onde a sua mente te convence de que você é uma fraude, mesmo quando as evidências mostram o contrário. É sobre autopercepção, não sobre incapacidade. E por que isso importa? Porque você provavelmente já sentiu isso. E acredite, você não está sozinho. Desde aquele colega que parece tão confiante, até aquele influenciador que vive postando conquistas nas redes sociais. Todos em algum momento já ouviram aquela vozinha dizendo: você não pertence a esse lugar. Jung dizia que o que não enfrentamos no inconsciente aparece na nossa vida como destino. E se trocarmos inconsciente por medos e destino por autossabotagem, talvez tenhamos aqui a chave para entender por que, às vezes, o sucesso assusta mais do que o fracasso. Mas atenção! Autossabotagem sem consciência vira ciclo vicioso, e dúvida sem reflexão vira paralisia. Por isso, o que propomos aqui é outra coisa. Uma consciência refinada sobre como você se enxerga no mundo, sobre como lida com suas conquistas e seus medos, e sobre como usar isso com inteligência, não com autocrítica destrutiva. Então, se você já se sentiu preso em pensamentos de que não é bom o suficiente, ou se quer aprender a abraçar seu sucesso sem medo de ser descoberto, fica comigo até o final. Porque hoje vamos mergulhar na arte de superar a síndrome do impostor. E acredite, isso pode transformar muito mais do que sua carreira. Pode transformar a forma como você se relaciona consigo mesmo. Vamos começar. Jung foi claro ao dizer que a jornada para o autoconhecimento começa quando enfrentamos nossa sombra. E antes que você pense, nossa, que papo esotérico, me diga sinceramente, nunca evitou um desafio por medo de falhar e confirmar que não era capaz? Nunca deixou de tentar algo novo porque parecia grande demais para você? Nunca disse, deixa pra lá, enquanto por dentro sentia um aperto no peito? A sombra que Jung fala não é um monstro. É aquela parte de você que duvida, que compara, que acha que os outros sempre estão um passo à frente. E a síndrome do impostor vive exatamente aí, na sombra. Superar essa síndrome começa com algo simples: conhecer o terreno. Jung dizia que você não pode mudar o que não conhece. Então, o que ele está sugerindo é: entenda profundamente o que te faz sentir uma fraude. E, principalmente, entenda quem é você quando esses pensamentos aparecem. Mas vamos deixar isso menos filosófico e mais prático. Sabe aquela vez que você terminou um projeto incrível, mas ficou obcecado com uma vírgula fora do lugar? Você achou que era perfeccionismo, mas na verdade, era a síndrome do impostor te dizendo que você não fez o suficiente. Ou aquele momento em que você recebeu um feedback positivo, mas respondeu com um "Ah, foi só sorte?" Você não estava sendo humilde. Você estava se protegendo do medo de acreditar no seu próprio valor. A síndrome do impostor é como um filtro que distorce a realidade. Parece proteção, mas é armadilha disfarçada. E o que Jung faria? Ele observaria. Ele mergulharia no inconsciente. Ele perceberia os padrões, os gatilhos, os momentos em que a dúvida toma conta. Porque superar a síndrome do impostor é menos sobre se sentir confiante e mais sobre entender por que você se sente indigno. A maior parte das pessoas acredita que confiança é o oposto da dúvida.
Mas Jung diria que confiança é o que nasce quando você enfrenta a dúvida de frente, sem fugir. É o que sua mãe faz quando te incentiva a tentar de novo, mesmo depois de um erro, porque ela sabe que você é maior do que seus tropeços. Superação ou amor? Os dois. A grande sacada aqui é que a síndrome do impostor opera no campo da narrativa. Não é sobre fatos, é sobre a história que você conta para si mesmo. É sobre acreditar que suas conquistas são frágeis, mesmo quando são sólidas. E vamos ser honestos, às vezes você alimenta isso sozinho. Promete que só vai revisar mais uma vez, sabendo que vai passar horas procurando defeitos. Convence a si mesmo de que aquele elogio não conta porque a pessoa só estava sendo gentil. A primeira pessoa que você precisa convencer do seu valor é você mesmo. E se você não entende isso, a síndrome do impostor sempre vai ter a última palavra. Agora, Jung também fala sobre integrar a sombra, não destruí-la. E isso, no campo da síndrome do impostor, é ouro puro. Sabe aquele colega que parece nunca duvidar de si mesmo, mas você sente que é só fachada? Ele não venceu a síndrome do impostor, ele só a escondeu. Sabe aquele amigo que vive se diminuindo? Ele não está sendo modesto, ele está preso na narrativa de que não é suficiente. Superar a síndrome do impostor é dançar com sua sombra, é não negar a dúvida, mas conversar com ela. É não ignorar o medo, mas perguntar: do que você está tentando me proteger? Só que há um detalhe importante. Jung também dizia que o inconsciente é um oceano. E no jogo da síndrome do impostor, o custo de não enfrentá-lo pode ser a autenticidade. Quanto mais você deixa a dúvida vencer, mais difícil é lembrar quem você realmente é sem as inseguranças, sem as comparações, sem o medo de falhar. Por isso, superar a síndrome do impostor precisa de um lembrete constante. Você não é suas dúvidas. Elas são apenas uma parte do caminho. E por que isso é importante? Porque a linha entre duvidar de si mesmo e se perder na autocrítica é fina como o Wi-Fi em casa antiga. Um passo em falso e você está mais preocupado em provar seu valor do que em viver suas conquistas. Jung também ensinava sobre o poder dos arquétipos, a ideia de que todos nós carregamos papéis internos como o herói, o sábio, o trickster. A síndrome do impostor é como um arquétipo sombra que te faz acreditar que você nunca será o herói da sua própria história. E você vê isso o tempo todo. Naquele colega que recusa uma promoção por medo de não dar conta, naquela amiga que nunca publica o livro que escreveu porque não está perfeito, naquele post que você deletou antes de compartilhar porque quem vai querer ouvir isso? A síndrome do impostor é sobre narrativa. Quem controla a narrativa interna controla o enredo da sua vida. E quem controla o enredo raramente precisa se justificar. Mas aqui vai um alerta. Quando você começa a perceber tudo isso, é fácil cair em outro extremo, achar que toda dúvida é síndrome do impostor, que todo medo é fraqueza, que toda insegurança é um defeito. E sabe qual é o maior risco disso? Virar seu próprio carrasco, autocrítico, exigente demais, frio consigo mesmo. Jung ensinava a usar a mente, não a sufocar o coração. Então use a sabedoria dele para clarear sua relação com você mesmo, não para se punir. Perceber padrões é bom, mas se fechar ao seu próprio potencial por medo de não ser perfeito, é trocar crescimento por estagnação. A arte de superar a síndrome do impostor, quando bem usada, não te faz arrogante. Ela te liberta. Ela ensina a reconhecer seu valor sem precisar de validação externa. A navegar nas inseguranças sem se afogar nelas. A não ser refém do perfeccionismo, mas aliado da sua própria evolução. E no fundo, talvez essa seja a maior lição de Jung, que o verdadeiro sucesso não está em nunca duvidar, mas em conhecer tão bem suas dúvidas que você pode escolher crescer apesar delas. E isso, meu caro ouvinte, é liberdade. Agora me diga, depois de tudo isso, como você vai lidar com suas próximas conquistas? Vai continuar se diminuindo ou vai começar a se permitir brilhar? Comente aqui embaixo. Compartilhe se você já passou por alguma situação em que a síndrome do impostor te segurou. Garanto que alguém vai se reconhecer no que você compartilhar. Essa troca é poderosa, e se esse vídeo fez sentido para você, não pare por aqui. Inscreva-se no canal, ative as notificações e, acima de tudo, continue.
Porque esse caminho, apesar de desafiador, pode te levar muito mais longe do que você imagina. Vamos juntos e até o próximo vídeo.